Você tomou um vinho. Vou passar lá, pode passar, tomar um gole? Não, posso falar. Você não tem nenhum, nada lá, uma quente. E seu pai, como tá? Tá bom? Dando continuidade à presente sessão, peço ao senhor secretário que realize a chamada de presença dos senhores vereadores. Alexandre Domingues Santos. Presente. Alexandre Ferraz Fontolan. Presente. Daniel Teodoro. Presente. Ângela Maria Doninski Barbosa. Presente. Fábio dos Santos. Presente. Felipe Dias Marchioreto. Presente. Marco Antônio Brigatti. Presente. Mário Severino da Silva. Presente. E Wagner Antônio Bragalda. Presente. Com a presença de 9 senhores vereadores, declaro reaberta a presente sessão, dando abertura ao Dr. José César Pedro, para que faça a defesa oral do denunciado. Boa noite a todos, senhora presidente, vereadores, público presente, imprensa. Primeiramente, queria agradecer as palavras do Dr. Mário, nobre vereador, meu contemporâneo do Unimep. Eu estive aqui algumas vezes e fui muito bem recebido todas as vezes. Me senti em casa mesmo, viu, Dr. Mário? Pude exercer o meu trabalho com tranquilidade. E agradecer também aos outros vereadores da própria comissão que me deixaram muito à vontade para exercer o meu trabalho. Com respeito ao processo, tudo já foi muito lida a questão do relatório. Só que esse relatório, nobres vereadores, ele atropelou algumas partes da lei orgânica. Ele atropelou o Decreto-Lei 201, e, apesar da integridade dos seus membros, eu acredito que ele laborou em alguns equívocos. Eu não quero ser repetitivo, porque isso já foi falado aqui muito, mas eu tenho que, por obrigação, tocar em todos os tópicos que o relatório tocou, e eu tenho que contradizê-los. Muito bem. O excesso de prazo, assim, a advogada Bruna, foi falado muitas vezes aqui, ela foi contratada pela sua competência. Conheço-a de muito tempo, é competente, ela foi contratada pela sua competência e não foi contratada porque estivesse grávida. E isso é uma coisa que acontece, é prevista no Código. Então, eu quero deixar claro que a doutora Bruna ela foi contratada pela advogada que é, não porque estivesse grávida. Esse é um ponto. E o excesso de prazo ocorreu. Houve uma votação aqui nessa casa, estendendo o prazo por mais 90 dias. O decreto 201, é claro, e o que acontece? A lei orgânica do município de Rafar, quando ele permite que se estenda esse prazo, que não é acolhido nem pela Constituição do Estado, nem pela Constituição Federal, infelizmente, ele labora em inconstitucionalidade. Certo? Muito bem. E por isso que esse prazo é improrrogável. Muito embora tenha este prazo previsto na lei orgânica, eu entendo, a defesa entende, que esse prazo é improrrogável. Muito bem. Não vou citar jurisprudência para não me tornar enfadonho nessa ocasião. O cessamento de defesa. Esse é um ponto muito relevante, porque a questão da prova pericial ela era sumamente importante
porque este laudo da CETESB, que está nos autos, ele diz respeito não à denúncia em fevereiro de 2018, ele diz respeito a 2017. É esse laudo, esse ofício da CETESB, que a Prefeitura foi oficiada, tomou as providências, é esse ofício que está nos autos. E ao contrário do que o meu colega Mário disse, não importa o que a comissão, enfim, não importa a data, importa o ato, importa a data, sim. A denúncia é fevereiro de 2018, não é novembro de 2017. A CETESB veio aqui, apontou uma irregularidade, prontamente a Prefeitura atendeu, como disse o nobre vereador Daniel. E hoje, esse local, as testemunhas disseram aqui, esse local hoje, ele está novamente com vegetação. Ele foi restaurado na sua origem. Então, era necessário uma perícia. Por quê? O que disse o denunciante? O denunciante disse que em 2018 teve o problema. Ele não disse 2017. 2017 teve, a CETESB oficiou, a Prefeitura resolveu. E 2018? Temos fotos. Mas temos fotos do quê? Temos fotos num caminhão despejando um material de galho seco. Mas também tem foto de lâmpada, de LED, de latas de tinta. Tá, mas e daí? Quem que depositou lá? Foi o prefeito? Foi a Prefeitura? Como que está essa situação? E isso o laudo aponta, porque o dano ambiental deixa vestígios. Senhor presidente, deixa vestígios. Então, é importante que o laudo vá verificar o que aconteceu, que dano que ocorreu, qual a profundidade desse dano. Então, a questão da perícia foi muito importante. E, aliás, a perícia foi requerida expressamente, a comissão disse que oportunamente iria analisar o pedido de perícia, só que não analisou, terminou a instrução e não se decidiu sobre se iria ter perícia ou por que não da perícia. Simplesmente não decidiu. Decidiu, não teve a perícia. A oitiva do prefeito. Gente, por favor, o prefeito tinha que ser ouvido na comissão. Nobres vereadores, não se confunda a oitiva do prefeito perante a comissão com a possibilidade de ele estar aqui hoje, já depois do relatório pronto e condenando. O prefeito teria que vir perante a comissão, ser interrogado pela comissão e responder. A ausência dele, requerida também expressamente, a comissão não deferiu, nem justificou o indeferimento. Isso é grave. Isso é grave, é um cerceamento de defesa. Não há dúvida. Outro ponto, nobres vereadores. Também que a comissão, em seu relatório, passa, não digo passa batido, mas ela analisa de uma forma superficial, que é a proporcionalidade. Nós temos nessa Câmara os vereadores e nós temos partidos com 2 vereadores. Tem uma relação, me permita ler, PSL, 2 vereadores, MDB, 2 vereadores, PSD, 2 vereadores, e aí PPS, 1 vereador, PT, 1 vereador, PSDB, 1 vereador. Me corrija se eu estiver errado, mas é essa a formação da casa. Ora, a proporcionalidade não foi atendida quando se fez um sorteio único, porque a lei não diz isso.
aplicada a proporcionalidade, PSL, MDB, PSD teriam 2 vagas na comissão. E a outra vaga ficaria no sorteio dos outros partidos que têm um vereador só. É essa proporcionalidade que a lei fala. Isso não foi obedecido. Usou-se um sorteio puro e simples e falou, é proporcional, mas ninguém reclamou, nem os vereadores. E daí que não reclamou? A lei é para ser cumprida. Não precisa o vereador falar, cumpra a lei. Aqui é uma casa de leis. O vereador não reclamou, devia ter reclamado. E devia a casa, através da sua presidente, através da mesa, cumprir a lei, que é a proporcionalidade da maior bancada, das maiores bancadas da casa. Esse é um outro ponto que macula a comissão, macula o relatório. A denúncia feita pelo Bison, é isso, seu Mário? O Bison, seu Bison, pelas testemunhas que aqui estiveram, os testemunhas disseram que ele é inimigo político do prefeito. Ele se declara assim em Facebook, redes sociais. Hoje, você sabe, isso aí é uma desgraça, vamos dizer a verdade. Isso aí deixa a pessoa nua perante a sociedade, se ela frequenta esse tipo de ambiente. Então, na cidade de Rafar, todos sabem que o seu Bison é inimigo político do prefeito. Ele fez uma denúncia, não sei exatamente por quê, né? Magoado, que nem o vereador Daniel disse, pode estar magoado com alguma coisa, não sei, mas fez uma denúncia. Pois é, essa denúncia, ela não foi objetiva, ela foi muito superficial, tanto superficial que a Câmara, e não devia ter feito isso, chamou para um aditamento. Ou que seja, olha, vem aqui e explique melhor essa denúncia. Aí ele veio, fez um aditamento, continuou superficial, mas justificou o relatório, justificou a comissão uma analogia com o CPC. Mas não pode fazer uma analogia com o CPC. Sinto muito. O CPC é uma regra do processo judicial. Aqui, no administrativo, nós temos outras regras. As regras que estão no Decreto-Lei 201, que está na própria lei orgânica de Rafar. Então, usou-se uma analogia do CPC indevidamente. Isso está no relatório. Usou-se indevidamente. É outra mácula do relatório. Além de uma denúncia completamente fora superficial, como eu disse anteriormente. O que foi muito colocado pela defesa e não foi acolhido pela comissão, ou não foi entendido, ou foi feita um mix, uma salada, é o crime ambiental ser crime comum, não ser uma infração política administrativa. Qual a diferença? A infração política administrativa é julgada pela Câmara e a infração comum é julgada pelo Tribunal de Justiça. É levado até o Procurador de Justiça do Estado de São Paulo e ele julga o prefeito pelos crimes, se porventura ocorreram. Isso foi colocado na defesa. Mas, na época do oferecimento do parecer, saiu-se uma questão ambiental, que é uma questão que fere o decoro parlamentar. Então, fizeram toda uma salada, desculpe o termo, para incluir o prefeito nessa. Só que
ao rigor da lei, o crime comum é julgado pelo Tribunal de Justiça. Não é uma infração político-administrativa. Tudo bem, deram uma remendada, tentaram colocar. Mas eu afirmo, esse caso tinha que ser julgado pelo Tribunal de Justiça, não pela Câmara. E outro ponto da denúncia, que além da questão da infração política administrativa, é que não houve uma denúncia contra o prefeito, né? Quando se fala executivo, o executivo é um ente, não é o prefeito. Podia ser um servidor, podia ser e não necessariamente o prefeito, né? Então, nem a denúncia cita o prefeito, né? Cita o Poder Executivo. O Poder Executivo não é o prefeito. O Poder Executivo é um ente público. Então, questiona-se aonde está o envolvimento do Ilmaia, prefeito de Rafar, nessa questão. Não está na denúncia. Não é? Ele foi lá jogar lixo, ele mandou alguém jogar lixo, isso não ficou comprovado. As fotos, foi fartamente dito aqui, elas não têm data? Muito bem. Ah, mas o caminhão é da prefeitura, mas de quando são essas fotos? Foi lá de 2017, quando a CETESB autuou não, notificou? De quando são essas fotos? 2016? Não se sabe. Então, a denúncia é vazia e as fotos são inconclusivas. Não é? Eu só queria voltar a um tópico que eu marquei aqui, ler e depois passou. Na questão da proporcionalidade. Eu vou repetir, eu não quero ser enfadonho lendo jurisprudência ou legislação, mas eu sou obrigado a ler o artigo 27 da lei orgânica aqui de Rafar. Atendidos os princípios... Isso aqui eu estou me referindo à proporcionalidade ainda. Voltei um pouquinho. Atendidos aos princípios elencados no artigo 24, nos casos previstos no parágrafo 3º do artigo 20 desta lei, o processo de cassação pela prática de infrações definidas no artigo 20 obedecerá ao seguinte rito. 5. Inciso 5. Decidido o recebimento da denúncia pela maioria absoluta dos membros da Câmara, na mesma sessão será constituída a comissão processante, integrada por 3 vereadores sorteados entre os desimpedidos, observado o princípio da representação proporcional dos partidos, os quais elegerão desde logo o presidente e relator. Artigo 49. A Câmara terá comissões permanentes e temporárias constituídas na forma com as atribuições previstas no regimento interno. Parágrafo único. Na constituição das comissões, assegurar-se-á, tanto quanto possível, a representação proporcional do partido. Isso está na lei orgânica. E quando está escrito obedecerá o princípio da representação proporcional dos partidos, não é à toa. Porque é assim no Senado, é assim na Câmara dos Deputados, é assim em todo lugar. Devia ser assim aqui também. Mas, infelizmente, não foi isso que ocorreu. Aliás, quando eu digo
que a denúncia não é objetiva, a denúncia ela é superficial, e a denúncia não poderia ter o aditamento que não é previsto na legislação, nem de RAFAR, nem no Decreto-Lei 201. Então, essa denúncia tinha que ser dada pela inépcia, pela comissão ou até pela presidência quando a recebesse, porque ela não seguiu a legislação em vigor. Muito bem. Isso tudo que eu falei até agora, isso tudo são questões prejudiciais ao bom julgamento. São preliminares, são questões formais que têm que ser obedecidas pela casa, não foram, têm que ser obedecidas pela comissão, não foram. E isso, no fim, representa um julgamento impróprio, um julgamento com falhas, e que não obedece à legislação, e todo rito que se mostra falho, ele tende a ser injusto nas suas decisões. Não é? Então, o prefeito não foi ouvido, tentou-se inverter os ônus da prova. Tem aí, inclusive constou do relatório, uma conversa em WhatsApp, uma coisa que... Não se tem prova, mas se tem uma conversa aí entre Camila, pelo que eu sei, ela é ex-secretária, diretora do Meio Ambiente, e uma outra pessoa dizendo que se cobriu, que a coisa está feia, e acobertaram. Muito bem. Se isso fosse importante, o denunciante trouxesse ele, arrolasse essas pessoas, Camila, a interlocutora dela, que não me recordo o nome agora, arrolasse como testemunha. Sentasse aqui perante a comissão. Ela pegou uma conversa do WhatsApp, transcreveu. O que prova isso? Não sei, não prova nada. Para mim, não prova nada. Provaria se ela viesse aqui, sentasse perante a comissão, e falasse o que ela viu, o que ela não viu, o que ela acha, o que ela presenciou. Ela foi secretária da pasta de Meio Ambiente, Agricultura, uma coisa assim. Então, ela poderia sentar perante a comissão, ser interrogada, mas não. Ele não arrolou, né? O ônus da prova pertence ao autor e, obviamente, também a defesa não iria rolar, porque... se essa Camila fosse tão importante para o denunciante, tanto é que ele transcreveu trechos de conversa, arrolasse ele a Camila, sentasse a Camila aqui para falar. Então, esse ponto, senhora presidente, nobres vereadores, esse ponto dessa transcrição, eu peço que seja completamente desconsiderado no julgar esse processo. Eu queria aqui pedir licença para ler alguns trechos dos testemunhas que aqui vieram. Muito embora, já foi dito aqui, que são servidores de confiança do prefeito, mas fizeram um juramento perante a comissão e falaram a verdade. Então, eu acredito que eles falaram a verdade. E não é porque essas pessoas são cargo de confiança do prefeito que a tudo se sujeitam. Não é? Principalmente omitir a verdade perante uma comissão. Estavam sob juramento. Muito bem. O Reinaldo, testemunha Reinaldo, ele disse o seguinte: desconhece ter partido do prefeito qualquer ordem para descarte irregular de lixo, principalmente nos lugares citados, e que se recorda de uma notificação da CETESB sobre descarte irregular, mas que teria partido de terceiros, e aí a prefeitura tomou as providências cabíveis. Posteriormente questionado, afirmou ser de terceiros. Gente, isso aqui
CETESB, nós estamos em 2017, não estamos em fevereiro de 2018. A comissão fez uma bela confusão aí. Luiz Fernando, outra testemunha, quando ouvido sobre a autoria dos descartes em 2017, afirmou que foram feitos por terceiros e que jamais a prefeitura descartaria lixo em local irregular, pois a matéria ambiental é prioridade. Isso já foi falado aqui, está no relatório. Então, aonde está a responsabilidade do prefeito? Fotos sem datas? Foi também lido pelo vereador, quando repassava a integralidade do relatório, um ofício da empresa Cânia teria sido enviado ao prefeito. Mas, se vocês forem ver a data desse ofício da empresa, está nos autos, não se refere à denúncia, se refere ao fato ocorrido em 2017. Vereador Mário, o senhor falou que não constou no seu relatório que não importa a data, importa o fato. Vereador Mário e comissão, importa a data. Por quê? Como que eu vou me defender de uma acusação que em 2018 eu joguei lixo irregular no local, teria jogado eu, prefeito, mandado? Eu me defendo desse ato? E aí vem a comissão e vem dizer, não, mas tudo bem, o senhor não jogou em 2018, mas eu vou te penalizar porque o senhor jogou em 2017. Ora, como que eu me defendo? E se aparecer em 2016? Nós estamos tratando de um fato com uma data colocada na inicial. Fevereiro de 2018. Então, me desculpe, Mário, me desculpe outros vereadores. Vereador Mário, meu contemporâneo do Unimep, me desculpe. É muito importante a data. Eu estou me defendendo, o prefeito está se defendendo de um fato numa data específica, não de uma data que depois a comissão... Não, mas não foi em 2018? Não, não foi. Não, mas eu pego você pelo 2017, no ano de 2017, você fez. Aí está aqui. Então, não é assim. Okay? Isso também gera um tipo de cerceamento de defesa, uma defesa imprópria, porque eu me defendo de uma coisa e você me pega no contrapé, que, né, aquele goleiro, né, e me joga no outro canto, e aí? Eu não chego na bola. Sim. Não posso falar muito de futebol, porque sou corintiano, Mário. Estou numa pior, hein? Bom, vamos lá. O Reinaldo depôs o seguinte. Quando questionado se em 2018 viu algum lixo jogado no almoxarifado, afirmou que nunca chegou a ver lixo jogado no almoxarifado, que não viu e não passa sempre pelo local, mas não se recorda de ter visto o lixo no local. Tá? Luiz Fernando, outra testemunha, que não passa por ali com frequência, mas quando passou, nunca viu o resto de entulhos, sofás, galhos jogados no local. Kleber, chefe do almoxarifado, desconhece o depósito de lixo no almoxarifado durante seu trabalho lá, tampouco em outra data. Afirmou que não é de seu conhecimento. Depois a comissão insistiu no Kleber, ele afirmou mais uma vez que nunca viu lixo no local. Então, gente, nobres vereadores, o ônus da prova, numa circunstância dessa, é de quem acusa. A acusação foi mal feita, foi superficial,
a casa não deveria ter pedido um aditamento, devia ter recusado, ele que fizesse outra. Mas foi uma acusação sem... Não arrolou as testemunhas que depois veio apresentar que seria de interesse da Camila e outras pessoas. Então, volto a dizer, essa inicial é inépcia, foi inépcia. Eu já disse aqui, não conheço o denunciante, e, pelo que eu soube, ele tem divergências políticas com o prefeito. Não sei se é só divergências políticas, se é inimigo pessoal do prefeito. Mas as testemunhas da defesa foram todas unânimes quando tocaram nesse assunto. E isso é muito importante. O vereador Davi, se eu não me engano, Daniel, desculpa, ele foi muito feliz na colocação dele, quando ele disse que não vamos julgar isso por diferenças políticas. É muito triste para uma cidade. E isso a gente está vendo no país, enfim, essa balbúrdia toda. E vamos, pelo menos aqui, nos manter em cima de algo palpável, algo jurídico, que irá nortear as decisões de Vossas Excelências. Kleber, sobre esse assunto, disse o quê? Ele entendo, entre aspas, né, ele falando, entende que há divergência política entre o denunciado e denunciante. Luiz Fernando, que já leu ofensas do denunciante para o denunciado e também para as outras pessoas, classificando o denunciante como inimigo político do prefeito e de sua administração. Reinaldo afirma, nas mesmas postagens, o denunciante ofendeu tanto a testemunha, ele, Reinaldo, quanto o prefeito. E que ainda há comentários ácidos dele na rede social. Então, nobres, ele diz, temos que o denunciante é inimigo do prefeito. E isso é muito grave, não é? Grave no sentido de que ele jogou uma denúncia vazia, sem comprovação, continuou sem comprovação, a casa aceitou, abriu o processo, a coisa foi indo, foi uma bola de neve, e agora estamos aqui em vias de caçar o prefeito, por um ato, uma iniciativa de um inimigo político dele. Isso não é bom, né, para a justiça, não é bom para a Rafar, não é bom para ninguém, da forma como ocorreu. Pois bem, fiz uma anotação aqui. Falar sobre o diálogo. Já falei sobre o diálogo do WhatsApp. Bom, enfim, eu não vou ocupar as 2 horas, porque esse foi um apanhado de todo o processo. Do que aconteceu desde a denúncia, da colocação da defesa, da falta de comprovação da prova, da cerceamento de defesa, da não perícia, enfim. Tudo isso corrobora para um vício formal do processo administrativo. A decisão que o vereador Mário acabou de ler aqui, que me antecedeu, que foi dada pelo juiz aqui da comarca de Capivari, que envolve Rafar, ela foi uma decisão liminar. Ela não entrou no mérito, ela foi uma decisão liminar que ele tomou, realmente. Quando nós entramos com esse mandado de segurança, a gente esperava uma outra
definição. Nós já estamos recorrendo, como seria normal, função nossa, recorrer dessa decisão. E ainda vai haver um julgamento de mérito. Então, isso que foi lido aqui para os senhores foi uma negativa de liminar, que era para suspender a sessão, enquanto ele examinava alguns tópicos, alguns não, todos os tópicos que eu me referi aqui. Ok? Então, essa decisão não é definitiva, é uma decisão que cabe recurso, e estamos fazendo, e ela é uma decisão liminar. Não se sabe o que o próprio juiz aqui, da comarca de Capivari, vai, nos finalmente, a hora que ele lê profundamente o processo, que decisão ele vai tomar. Ele pode enveredar por outro caminho. Apenas liminarmente ele não deu o nosso pleito, que era de suspender essa sessão. É isso que deixa claro que o colega Mário, o vereador Mário, leu aqui anteriormente. Para finalizar, sei que todo mundo quer ir para casa, eu não vou segurar, eu tenho 2 horas para falar aqui, eu não vou ficar aqui 2 horas. E eu falei apenas o essencial, tentando corroborar com toda a nossa defesa. A tese do excesso de prazo. 1. Ampla defesa do processo legal, ante a ausência de testemunhas e da perícia. Só que eu queria fazer um parênteses, já era para eu ter falado dessa questão. As testemunhas foram roladas pelo denunciante, tanto as testemunhas pelo denunciado, tanto as testemunhas de Rafar como as testemunhas de outra cidade. Ao contrário do que foi colocado aqui pelos nobres vereadores, é permitido a indicação de testemunhas de qualquer lugar, até do exterior. Ora, não é? Se o prefeito indicou, eu confesso, não conheço essas pessoas, se o prefeito as indicou como testemunhas, é porque tinham algo a dizer. Não é? Não foi somente porque a defesa quis ganhar tempo, a defesa quis que se extrapolasse. Foi indicado pelo prefeito, foi arrolada pela defesa. É assim que funciona no judiciário também. Quem é da área sabe disso. E o prefeito não é obrigado a indicar as pessoas pelo local que elas residem, e sim pelos conhecimentos que ela tem do fato, né? Se elas residem no Paraná, em São Paulo, enfim. Acontece. Tem que indicar, tem que intimar, é testemunha, deve saber alguma coisa. Só que acabaram, por um motivo ou por outro, não sendo arroladas. Da mesma forma, volto a dizer do depoimento pessoal do prefeito. Foi uma mácula a comissão não ter se atentado. Talvez isso tenha acontecido, porque foi requerido na defesa prévia, mas não se atentou de chamar aqui o prefeito. Devia ter chamado, até porque muitas coisas que foram faladas ele poderia esclarecer. A representação, gravíssimo também, está na lei orgânica nossa aqui de Rafar, não foi obedecida. A presidenta elaborou um equívoco quando determinou um sorteio puro e simples. Né? O aditamento, outro problema grave, não previsto na legislação. A questão do crime ambiental, crime comum, está sendo julgado aqui, devia estar sendo julgado no Tribunal de Justiça. Vocês vão julgar aqui uma coisa que não é para ser julgada aqui, é crime comum. Tentaram fazer um mix e jogar nas costas da improbidade administrativa.
Muito bem. Posto isso, eu peço encarecidamente aos nobres vereadores que pensem bem. A decisão que vocês irão tomar, se for pela procedência, pela aprovação desse relatório. E eu não preciso dizer, vocês são muito mais experientes em política que eu. É um trauma, né? É um trauma para a cidade. Nós vivenciamos isso a nível nacional, onde foi deposta a presidente, entrou o vice, e olha aí como nós estamos. Num lamaçal. Espero que alguém nos tire. Então, nobres vereadores, peço encarecidamente que tudo o que eu disse aqui seja levado em consideração por vossas excelências na hora de proferir o voto dos senhores. E eu quero agradecer novamente essa casa pela receptividade que teve com a minha pessoa, o vereador Mário, até sei alguns nomes, o vereador Felipe, né, o vereador Alex, e sempre muito bem tratado aqui. Muito obrigado. Passaremos agora à votação do protocolo número 105 de 2018, contendo a denúncia número 2 de 2018, formulada pelo cidadão José Luiz Bison Garcia contra o senhor prefeito Wilson Donizete Maia, por infração ao artigo 4º do inciso 7 do Decreto de Lei 201 de 67, combinado com o artigo 91, inciso 7, da Lei Orgânica Municipal. Lembrando que o sim é para aprovação do relatório e o não é não. Alexandro Domingues Santos. Sim. Alexandre Ferraz Fontolan. Sim. Daniel Teodoro. Não. Fábio dos Santos. Sim. Felipe Dias Marchioretto. Sim. Marco Antônio Brigatti. Sim. Mário Severino da Silva. Sim. Wagner Antônio Bragalda. Não. Ângela Maria Doninski Barbosa. Sim. De acordo com a votação dos senhores vereadores, está aprovado o relatório final por 7 votos contra 2. Resultando da cassação do prefeito Wilson Donizete Maia, que seja elaborado a ata da presente sessão do Legislativo da cassação da comunicação ao juízo eleitoral e fica desde já convocado o senhor Carlos Roberto Bueno para comparecer a esta Câmara Municipal para tomar posse do cargo de prefeito. Nada mais, então declaro encerrada a presente sessão. Boa noite a todos. Daqui a pouco. Não precisa ser aqui, pode ser lá.